Olá, hoje você verá no Jornal do Décio. Os quintos participarão de um projeto para contar a história de nossa escola. Os nossos repórteres vão até as cozinheiras para saber como são produzidos os alimentos que nós comemos diariamente. Nosso repórter entrevistará nosso coordenador Sócio de Craque do Barcelona. Nossos colegas do quarto UF entrevistarão a professora Márcia para saber um pouco mais sobre a investigação das origens da escola do MF Décio Moreira. Professora Márcia, muito obrigada por ter aceitado dar essa entrevista para o Jornal do Décio. Como foi realizar o projeto sobre o Décio? Na verdade, essa ideia sobre o projeto partiu da coordenação. Eles trouxeram a proposta para as professoras de quintos anos e a gente conversou com as crianças, eles acharam interessante e aí nós começamos a sair em busca de fontes, tá? A ideia inicial foi essa e deu bastante trabalho. Quais foram as etapas desse projeto? Então, a primeira etapa foi buscar fontes. Eu e alguns alunos usamos o Facebook como recurso, fizemos uma postagem numa página de Jacareí, de moradores antigos. Através dessa página nós conseguimos o contato do Décio Moreira Neto, que é neto do patrono da escola. Entramos em contato com ele foi muito gentil em vir aqui conversar comigo, depois ele veio conversar com os alunos do período da tarde, do período da manhã, e os outros quintos anos estão envolvidos em outras frentes aí, fazendo maquete, fazendo entrevistas também com diretores. A gente trabalhou também com a questão de arte, reproduzindo fotos dessas pessoas que nós entrevistamos. Enfim, a gente está com algumas frentes aí. Tem podcasts que os professores da manhã estão fazendo. Por que esse projeto foi importante? Eu acho que assim, ele é muito importante porque ele possibilita que os alunos e a própria comunidade se sintam pertencentes a essa escola, tá? E valorizem o trabalho e a história que essa escola tem. O que foi descoberto durante as pesquisas? Várias coisas. A gente descobriu, por exemplo, que o patrono da escola cuidou de uma moça como se fosse filha adotiva dele, e não era filha dele. Ele trouxe aqui para Jacareí para que ela pudesse estudar. Essa moça se formou, prestou concurso, trabalhou aqui na Câmara de Jacareí a vida inteira, já é aposentada hoje, uma senhora, né? O que mais que nós descobrimos? Houve a suspeita aí de um outro sobrenome no nome do Décio Moreira, mas ela já foi eliminada, né? A gente conseguiu ir buscar informações e realmente não existia esse outro sobrenome. Tem alguns fatos assim interessantes. A escola mudou ao longo do tempo? Quais mudanças? Então, eu não sou a melhor pessoa para te responder isso, porque eu tô aqui há 5 anos só, tá? Óbvio que uma mudança ou outra, por exemplo, a tela na rampa, brinquedos novos no parque, a sala de leitura eu acho que não tinha em 2017. Então, assim, eu vi poucas mudanças, mas professores mais antigos conseguem te dar mudanças maiores, inclusive em relação ao prédio, né? Porque a escola era num prédio bem menor em outro endereço. Por que foi dado o nome de Décio Moreira ao prédio? Como é definido esse nome? O nome da escola é em homenagem a um professor que viveu aqui em Jacareí, que foi diretor, que foi responsável pela fundação de vários cursos aqui em Jacareí, chamado Décio Moreira. É uma homenagem a ele. Qual a importância dessas descobertas para a nossa escola? É aquilo que eu falei da importância do projeto, né? Que os alunos e a própria comunidade se sintam parte da escola, porque quando a gente se sente parte de um lugar, a gente cuida desse lugar, a gente valoriza esse lugar, a gente quer ver esse lugar cada vez melhor. Como foi o envolvimento dos alunos e da comunidade no projeto? Então, a comunidade
A participação da comunidade até agora foi no levantamento de informações quando a gente usou as redes sociais para tentar buscar fontes fidedignas, verdadeiras a respeito do patrono. Foi basicamente isso, a participação da comunidade. Agora, os alunos se envolveram demais, assim. Eu não posso te responder pelo período da manhã, mas à tarde foram eles que elaboraram as perguntas para as diversas entrevistas que nós fizemos. Trabalharam em grupo, fizeram uma releitura de imagens de pessoas que foram entrevistadas e ainda tem toda a montagem da mostra que a gente vai fazer amanhã e sexta-feira lá no Espaço do Poa. Quais as características da escola Décio Moreira nos dias de hoje? É diferente do passado? Então, de novo, eu não tenho muito tempo de trabalho aqui nessa escola, tá? Mas certamente deve ser diferente, né? Até porque a própria questão da educação já não é a mesma hoje em relação ao passado. Você tem alguma hipótese de como será o Décio no futuro? O que podemos esperar? Olha, eu não sei o que as pessoas podem esperar. Eu espero de verdade que a comunidade se dê conta de que ela precisa brigar e lutar por uma educação pública de qualidade para que essa escola se torne cada vez mais uma referência em termos de educação. Já é uma escola diferenciada dentro da rede de Jacareí, mas eu acho que se a comunidade se envolvesse e lutasse pelos direitos que tem, a escola poderia ser muito melhor do que é. Mais uma vez, obrigado pela entrevista. Para o Jornal do Décio, é com você, Catarina. Nossos alunos do 4º ano E foram saber de nossas queridas cozinheiras da SHA para saber como é feito o combate aos micro-organismos nocivos à nossa saúde. Assistam. Olá, espectadores. Estamos aqui no refeitório da escola. Estamos aqui com a Janaína, com a Sandra. E muito obrigada por contribuir com essa entrevista. Os micro-organismos perigosos à nossa saúde são uma preocupação diária. Quais os cuidados que vocês têm com o ambiente, com a comida? Com o ambiente, sempre manter ele limpo, para a gente ter uma preparação melhor da comida. Com a comida, nós higienizamos todos os alimentos, frutas e legumes. E o que acontece quando algum alimento estraga? Normalmente não dá tempo de estragar, mas quando tem alguma verdura, alguma coisa que estraga, a supervisora que vem e retira da escola. Você acha que todo esse cuidado é necessário? Sim, totalmente necessário. É porque usa o uniforme todo branco, é obrigatório? É obrigatório. O nosso uniforme já é da empresa e o uniforme é branco mesmo. Quando acontece algum acidente, como cortes na cozinha, qual é o procedimento a seguir? Primeira coisa, a gente avisa a supervisora, aí ela vem, dependendo do corte, de como é, aí nós somos retirados da escola para atendimento médico. A gente observou que vocês colocam um pouquinho de comida num saquinho. Por quê? Isso a gente chama de amostra. Por exemplo, se 90% das crianças da escola passar mal, eles levam para fazer análise para ver se não tem alguma contaminação na comida. Vocês utilizam algum produto químico contra micro-organismo na cozinha? O produto químico que nós usamos é só detergente e água sanitária para a higienização do ambiente. Já tiveram que refazer algum alimento que já estragou? Graças a Deus, não. Já presenciaram algum caso de intoxicação na escola? Também não. Como é o cuidado dos utensílios? Nós lavamos, higienizamos e depois borrifamos álcool para a utilização no próximo dia. Dá muito trabalho cozinhar para tanta gente? Não, assim, agora a gente já acostumou, mas a gente faz com prazer, porque a gente ama o que a gente faz. O que vocês sugerem para que os alunos façam para se proteger de micro-organismos no refeitório?
Eu acredito que eles chegam, tem que vir com as mãos já lavadas, não ficar brincando, sentar e se alimentar e depois seguir em aula normal. Obrigada, Janaína e Sandra, por contribuir mais uma vez. E agora é com vocês, pessoal, diretamente do Jornal do Décio. Gabriel, é com você. Olá, espectadores do Jornal do Décio. Hoje estamos com a Amelie para falar sobre vírus, fungos e bactérias. Bom dia, Amelie. Bom dia. Estamos aqui para fazer algumas perguntas. Vamos começar perguntando: que lugar da escola você considera mais difícil de limpar? Então, difícil não seria difícil, mas o banheiro é o mais complicado de manter limpo. Quais os produtos químicos usados para combater as bactérias? Se utiliza o cloro. Você já viu algum tipo de fungo na sala ou no banheiro da escola? Não só no banheiro. Número 2 de você. Com que frequência os espaços da escola passam por limpeza? Diariamente. E quando necessário, a gente revisa também. Você já presenciou algum surto de doença causada por vírus, fungos ou bactérias? Não, graças a Deus não. Considera esses cuidados de limpeza necessários? Sim, é muito importante. É para evitar, né, infecção, tudo, muito importante. Já presenciou alguns animais que transmitem doenças por vírus, bactérias ou fungos na escola? Aqui na escola, o fungo. Que sugerem que os alunos façam para colaborar com a limpeza da escola? Então, na sala de aula é apontar os lápis, né? E colocar as pontinhas no lixo, papelzinho amassado, jogar no lixo também. E no banheiro, usou o banheiro, jogou o papelzinho no lixo, lavou a mãozinha também, secou, foi pra sala pra não ficar brincando com papel no chão. Aí eu falei. E o que para proteger dos vírus, fungos e bactérias? Para se proteger, o que eles devem fazer? Então, a higienização. Lavar as mãozinhas após usar o banheiro. Na hora de ir no parque, retorno para a sala também lavar a mão. A higienização é principal. Tá, só isso. Obrigada por comparecer e responder todas as perguntas nessa entrevista. Olá, espectadores. A equipe do jornal localizou um jogo bem legal. O nome do jogo é o Eco Game, uma forma divertida e legal sobre aprender sobre os micro-organismos. O jogo é esse daqui. Além de aprender muito, você se diverte também. No último dia 14 de setembro, os alunos do quarto ano do período da tarde tiveram o privilégio de entrevistar uma jornalista profissional. A Ana Mariano deu uma aula sobre como contribuir para uma notícia de jornal. A jornalista deu conselhos preciosos ao público presente. Vejam essa imagem. Jornalismo, a gente usa a primeira regra, colocar todas as informações importantes no parágrafo. Que o Arlindo falou para vocês, que deve ter ensinado, é o livre. Então, aquelas 6 perguntinhas básicas que a gente tem que colocar no primeiro parágrafo, que é o que, quem, quando, como, onde e por quê. Não é isso? Essas perguntas. E nosso colega do quarto D, Murilo, entrevistou o nosso coordenador, Fábio, para saber sobre curiosidades sobre sua aparência e sua função. A gente está com o Fábio, coordenador do Décio Moreira. Fábio, muito obrigado por ter aceitado a entrevista para o Jornal Décio. Fábio, qual é a sua função aqui na MF Décio Moreira? O que faz o coordenador pedagógico? Você já falou, eu sou coordenador aqui da escola, né? Agora eu estou sozinho, mas eu estava com o Henrico, né? O Henrico foi para a vice-direção de uma outra escola e eu faço muitas coisas. Mas vamos lá, principal. O professor, por exemplo, na sua sala, eu ajudo o professor, por exemplo, a fazer o planejamento. Ele entrega o planejamento para a gente dar uma olhada, a gente discute com ele alguns casos. Então, se tem um aluno que tem algum problema de aprendizagem, a gente também discute, tá? A gente trabalha com projetos, esses projetos que eles estão fazendo de entrevistas, toda essa organização passa pela gente também. Então, é basicamente isso, uma questão ali de pensar o ensino aí do quarto D, tá bom? O que você precisou para
para se tornar coordenador pedagógico? Qual é a sua formação aqui? Para ser coordenador, você precisa ser formado em pedagogia, ter atuado, né, na escola por algum tempo. Algumas escolas, algumas prefeituras pedem um pouco mais de experiência, às vezes 3, às vezes 5 anos, tá? Aqui foi 3 anos, então eu precisei estar formado em pedagogia e ter atuado na escola por 3 anos. Então eu sou formado em pedagogia, mas a minha formação também é educação física. Eu sou formado em educação física, assim como você tem aulas aí de educação física, eu também já fui professor de educação física. O que te motivou a ser coordenador pedagógico? O desafio, né? Eu atuei na escola, atuei em outras áreas assim, da educação, e eu queria o desafio aí de coordenação pedagógica. Então, eu fui mais motivado pelo desafio mesmo. Qual é a sua relação com o esporte do modo geral? Hoje eu não faço muitas coisas, mas já joguei bastante basquete, então tenho, né, do esporte que eu mais pratiquei na vida foi o basquete, então às vezes eu jogo um pouquinho, faz tempo que eu não jogo, mas eu já joguei futebol, né, eu jogava mais no gol, já fiz várias coisas aí relacionadas a práticas esportivas, eu já fiz. Você torce para algum time de futebol? Aqui eu torço para São Paulo, eu sou São Paulino, para a alegria do professor Arley, eu torço para São Paulo. Flávio, uma fonte contou para a nossa reportagem que você gosta do News Old Boys da Argentina. Sua admiração por aquele time tem relação com Maradona e Messi terem começado suas carreiras lá? Não, na verdade o News, né, tá o símbolo aqui do time, não tem relação com Maradona nem com Messi, apesar do time ter relacionado a Maradona ou Messi. Né, que eu fui para a Argentina, eu gostei muito do local ali, onde a cidade, né, a cidade do News Old Boys é uma cidade chamada Rosário, na Argentina. Lá é muito legal o estádio é como se estivesse num parque, tá? Não tem um parque assim, bonito, cheio de árvore, lugar para você brincar, lugar para você tomar um lanche, lugar para você curtir. Então, esse estádio fica bem no parque, eu achei muito legal, muito bacana. Aí eu comprei coisas do News, aí eu passei a torcer. Conta para a gente se você tem consciência de que você parece com o jogador do Barcelona e da seleção alemã. O Gundogan, né? Já falaram isso, mas agora nem tanto por conta do meu cabelo, né? Meu cabelo tá crescendo. Quando tava o cabelo mais curto, parecia um pouco mais, né? Já falaram isso. Já achei parecido mesmo, então tem um pouquinho. Lembra? O branco do olho é igual. Esse foi o Fábio, o Tom Cruise e o Gundogan do Décio Moreira. Na última terça-feira, os alunos do 4º ano D entrevistaram a professora de Educação Física e ex-jogadora de vôlei, Ellen Moreira. Estamos aqui com a nossa professora Ellen, professora de Educação Física do Décio Moreira e ex-atleta de voleibol. Professora Ellen, muito obrigada por ter aceitado dar essa entrevista para o Jornal do Décio. Professora, qual que é a sua idade? Eu tenho 36 anos. A senhora é natural de onde? Eu nasci em Santa Isabel. Entendi. Como foi o começo da sua carreira de atleta de voleibol? Então, eu comecei a jogar vôlei entre 7 e 8 anos, né? No ginásio da minha cidade. Eu não era boa jogadora, tá? Então, assim, quem começou foi o meu treinador Mitil, né? Que me traz muitas boas recordações. Mas foi nessa idade, entre 7 e 8 anos que eu comecei a jogar vôlei. Eu era bem ruim, gente, bem ruim. Entendi. Por que o voleibol? Porque era uma paixão, né? Eu via as atletas jogando, então eu já era apaixonada pelo voleibol e eu tinha aquilo como desafio, já que eu era ruim, eu tinha como desafio aquilo melhorar o que era ruim em mim, então era um desafio. Até que idade a senhora jogou? Então, assim, como atleta até os 18, aí eu entrei para a faculdade, participei do time da faculdade e depois eu tive que parar por causa da lesão no joelho, né? O que o esporte lhe trouxe de bom? Então, o esporte me trouxe experiência, né, disciplina, eu aprendi a ganhar, aprendi a perder, trouxe muita superação, né, cada dia, cada jogo era um novo desafio, né, então isso para mim foi muito importante, eu cresci como pessoa. Você ganhou algum título jogando voleibol? Eu ganhei título dos Jogos Escolares, né, que são os GESPs, né, participei de uma competição também em Arujá, que eu não lembro o nome,
E basicamente isso. Pela faculdade a gente ganhou, mas assim, a faculdade já eram jogos internos, não tinha nada a ver, não era nada muito grande. Qual o seu maior ídolo do esporte? Então, o meu maior ídolo mesmo, assim, eu tinha algumas atletas, né, que eu gostava muito, que quando eu assistia o vôlei, mas meu maior ídolo mesmo foi o meu técnico, meu treinador, que era muito bravo, né? Ele lembra bastante o Bernardinho, ele xingava muito, sabe? Mas ele me ensinou muitas coisas, que nem eu falei pra vocês, o esporte, ele educa, ele prepara a gente pra vida, e não só pra jogar voleibol. Então, acho que a pessoa, assim, que eu mais me inspirei foi ele. Legal, entendi. Há alguma equipe que a senhora gostaria de ter jogado? Ah, claro. Meu sonho era ir para as Olimpíadas. A senhora incentiva a sua filha a praticar esporte? Com certeza. Minha filha desde pequenininha pratica, né, todo tipo de esporte. Eu levo ela muito no parque. Já fez judô, fez taekwondo, fez judô, fez balé. Ela tá sempre envolvida. Só não coloquei no vôlei porque ela não tem idade ainda. Mas assim que ela tiver idade, vai pro vôlei. Interessante. Que mensagem a senhora deixaria para quem está nos assistindo nesse momento e gostaria de se tornar um atleta profissional? Bom, como mensagem eu deixaria que nós somos movidos por sonhos, né? Todo mundo tem que ter um sonho. Então eu acho assim, se você tem um sonho de ser um atleta, você tem que correr atrás. Você tem que ser o primeiro a acreditar nesse sonho, entendeu? E ninguém vai poder dizer não pra você. Se o sonho for seu, se você tiver aquilo como objetivo e você for com garra, com coragem, você vai conseguir chegar onde você quer. Né? Eu não estou nas Olimpíadas, mas eu estou aqui na sala de aula, sou professora de educação física, ensino voleibol e me sinto realizada nessa função. Tá? Legal. Mais uma vez, obrigada pela entrevista. Maia Alice para o Jornal do Décio. É com você, Catarina. O Jornal do Décio termina aqui. Até mais. Até a próxima!